Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Os desenhos de Amber são como um espelho do que ela sente por dentro. Alegria, medo, tristeza, confusão. Aquele tipo de coisa que a gente às vezes sente, mas não sabe explicar. E olha, a vida de Amber não é exatamente um mar de rosas. Ela e o irmão Jack estão lidando com uma grande perda. A mãe deles faleceu recentemente, e isso mexe com todo mundo na casa. O pai, Taylor, está tentando manter tudo junto, vender a casa e seguir em frente, mas não é fácil quando tudo parece desmoronar por dentro. Até que chega o evento que muda tudo. O caderno de desenhos de Amber cai num lago misterioso perto da cidade. Mas não é um lago qualquer, há algo de mágico na água. E quando o sketchbook toca aquela água, acontece o impensável. Os desenhos ganham vida. Não vagamente, tipo um holograma bonitinho, mas de verdade, com corpo, movimento e vontade própria. Primeiro, as criaturas que saem das páginas são engraçadas, umas fofuras bobas, meio desengonçadas, com olhos grandes e cheias de personalidade. Mas conforme mais desenhos emergem, aquilo começa a ficar perigoso. O que era brincadeira vira caos. A cidade é invadida por criaturas bizarras, casas são destruídas, alarmes disparam e, bem, ninguém entende bem o que está acontecendo de verdade. E é aí que desenhos vira algo mais do que um simples filme de fantasia. Ele vira uma história sobre emoções humanas transformadas em realidade. Os monstros não são apenas perigos, eles representam sentimentos que Amber não consegue falar, mas consegue colocar no papel. Medo, tristeza, ira, culpa, amor e confusão. É como se o lago mágico tivesse dado vida ao que estava preso no interior dela, do jeito literal mais maluco possível. O pai, desesperado para salvar seus filhos, tenta atravessar a cidade em colapso. Jack, o irmão mais velho, tem seus próprios desafios: lidar com o caos, proteger Amber, descobrir que ele também precisa crescer e encarar seus sentimentos. E Amber? Bom, Amber está no meio de tudo isso, aprendendo que aquilo que ela desenha pode ser incrível ou pode ser assustadoramente real. O que a gente vê é uma família tentando seguir em frente depois de uma perda enorme. Amber e Jack perderam a mãe há pouco tempo, e isso deixou marcas profundas dentro da casa. Nada é dito diretamente, mas tudo é sentido. O silêncio pesa, os olhares são vazios e a casa parece grande demais para poucas palavras. O pai, Taylor Wyatt, está fazendo o possível para manter tudo funcionando. Ele tenta ser forte, tenta organizar a vida, tenta vender a casa e começar do zero em outro lugar. Só que dá para perceber que ele também está quebrado por dentro. Ele não sabe muito bem como conversar com os filhos sobre a dor, então prefere resolver tudo de forma prática. Caixas, mudanças, decisões rápidas. Para ele, seguir em frente parece ser a única saída. Já Jack, o irmão mais velho, reage de outro jeito. Ele tenta parecer durão, tenta agir como se estivesse tudo bem, mas vive irritado, impaciente e meio perdido. Ele sente falta da mãe, sente raiva do mundo e, principalmente, sente medo do futuro. Jack ama a irmã, mas nem sempre sabe como protegê-la ou entendê-la. Isso cria pequenos conflitos entre eles logo no começo. E então tem a Amber. Ela é o coração do filme. Uma menina criativa, sensível e extremamente imaginativa. Amber quase não fala sobre o que sente, mas desenha o tempo todo. O caderno de desenhos dela é praticamente um diário emocional. Cada rabisco carrega um sentimento que ela não consegue colocar em palavras. Alguns desenhos são fofos, outros são estranhos, outros são assustadores, e todos parecem muito vivos. É importante notar que os desenhos de Amber não são aleatórios. Eles refletem tudo o que está acontecendo dentro dela. O medo de ficar sozinha, a tristeza pela mãe, a confusão com as mudanças, a insegurança em relação ao pai e ao irmão. Quando ela desenha monstros, não é porque gosta de coisas assustadoras, é porque o mundo dela está assustador naquele momento. Na escola, ela não se encaixa muito bem. Algumas crianças acham ela esquita, outras simplesmente não entendem o jeito dela. Em vez de conversar, ela prefere desenhar. Em vez de gritar, ela cria. E isso vai ficando cada vez mais claro para o espectador. Os desenhos são a voz dela.
É nesse clima de tristeza silenciosa e mudança forçada que surge o cenário principal da primeira parte, o lago. Um lugar aparentemente comum, perto da cidade, calmo, bonito e tranquilo. Amber se sente atraída por aquele lugar. É ali que ela se sente segura, longe da pressão da casa, da escola e das expectativas dos adultos. Durante um momento aparentemente bobo, quase acidental, o caderno de desenhos cai no lago. A cena não tem música tensa, não tem efeito especial chamativo, é simples. Amber tenta pegar, se desespera um pouco, mas não imagina que aquilo vai mudar tudo. Para ela, é só um caderno molhado. Para o filme, é o início do caos. No começo, ninguém percebe nada. A vida segue normal. O pai continua tentando organizar a mudança, Jack vai para a escola com aquela cara de poucos amigos e Amber, bem. Amber sente que algo está diferente. Ela abre o caderno e percebe que os desenhos parecem mais nítidos, mais profundos, quase como se estivessem respirando. Os olhos das criaturas parecem seguir o movimento dela. É sutil, mas inquietante. A primeira criatura surge de forma quase inocente. Nada de grito, nada de pânico. É uma coisinha pequena, desengonçada, meio fofa, que escapa do caderno sem fazer barulho. Amber acha que está imaginando coisas. Pisca os olhos, esfrega a cara. Mas não. O desenho está ali, andando, tropeçando, explorando o mundo como uma criança curiosa. A criatura não é má. Ela é confusa, curiosa, meio boba. Amber sente medo, mas também sente algo diferente, um certo carinho. É como se aquela criação fosse parte dela, e, de certa forma, é mesmo. Só que o problema é que não é só um desenho. A partir daí, outras criaturas começam a surgir. Algumas saem do caderno, outras parecem emergir do próprio lago, como se a água estivesse puxando as ideias de Amber direto da mente dela. E quanto mais emoções ela sente, medo, raiva, tristeza, mais intensas e estranhas essas criaturas se tornam. Algumas criaturas continuam engraçadas, quase como mascotes, mas outras já não são nada fofas. Elas são maiores, mais agressivas, mais caóticas. Uma delas destrói objetos, outra assusta pessoas na rua, outra simplesmente corre sem rumo, causando acidentes. A cidade começa a perceber que tem algo errado. Primeiro são boatos. Você viu aquilo? Parecia um bicho estranho. Foi uma pegadinha? Mas rapidamente o assunto vira pânico. Alarmes tocam, carros batem, pessoas correm. Ninguém entende o que está acontecendo, e muito menos de onde aquelas coisas vieram. Enquanto isso, Amber entra em conflito interno. Ela começa a entender que tudo aquilo tem ligação com ela. Cada criatura parece carregar um sentimento específico. As mais agressivas aparecem quando ela se sente pressionada ou com raiva. As mais tristes surgem quando ela pensa na mãe. As mais confusas aparecem quando ela se sente perdida. Jack, o irmão, começa a perceber que a irmã está no centro de tudo. Ele não entende direito, mas vê o medo no rosto dela, vê o caderno sempre por perto e começa a ligar os pontos. Só que, como adolescente, a reação dele não é calma. Ele entra em desespero, briga com Amber, tenta mandar nela, tenta resolver tudo à força. Isso só piora as coisas. O pai, Taylor, ainda está alheio ao verdadeiro motivo do caos. Ele só vê a cidade desmoronando e os filhos em perigo. Quando ele finalmente se separa deles no meio da confusão, a tensão aumenta muito. A partir desse momento, o filme vira uma corrida contra o tempo, reunir a família e sobreviver. E quanto mais Amber tenta esconder o caderno, fugir ou negar o que está acontecendo, mais as coisas saem do controle. É como na vida real. Quanto mais a gente empurra os sentimentos para dentro, mais eles explodem de formas inesperadas. Amber agora entende completamente que os desenhos são reflexos diretos das emoções dela. Cada criatura representa algo que ela tentou esconder. Medo de ficar sozinha, raiva por ter perdido a mãe, culpa por não conseguir seguir em frente como os adultos esperam, tristeza por ver a família se desfazendo. O problema é que, no mundo real, essas emoções ganharam forma, tamanho e força. Jack finalmente muda sua postura. Ele percebe que gritar, mandar ou tentar controlar a situação só piorou tudo. Pela primeira vez, ele para, olha para a irmã e realmente escuta.
Ele entende que Amber não está causando aquilo por mal, ela está sofrendo. E esse momento é crucial, porque a relação dos dois começa a se reconstruir ali, no meio do caos. Enquanto isso, Taylor atravessa a cidade tentando reencontrar os filhos. A jornada dele é tanto física quanto emocional. Ele se sente culpado por não ter percebido o quanto Amber estava mal, por ter se fechado na própria dor e por ter tratado a mudança como solução para tudo. Cada obstáculo que ele enfrenta parece reforçar essa culpa. Ele não está lutando apenas contra monstros, ele está lutando contra o medo de falhar como pai. Amber percebe que não adianta fugir, apagar desenhos ou tentar destruir as criaturas. Quanto mais ela tenta negar seus sentimentos, mais forte essa última criação fica. Então, o filme dá a sua virada emocional mais importante. A solução não é lutar contra os desenhos, mas sim entendê-los. Com a ajuda de Jack, Amber decide enfrentar a criatura não com violência, mas com aceitação. Ela fala sobre a mãe, chora, assume que está com medo, que sente saudade, que não quer esquecer. E à medida que ela aceita esses sentimentos, a criatura começa a mudar. Ela diminui, perde a agressividade e aos poucos se dissolve. Nesse momento, Taylor finalmente encontra os filhos. O reencontro não é cheio de gritos ou discursos grandiosos, é simples. Ele abraça os dois e, pela primeira vez desde a morte da esposa, permite-se demonstrar fraqueza. Ele admite que também sente medo, que também está perdido e que não sabe todas as respostas, mas que eles vão enfrentar tudo juntos. Com isso, as outras criaturas começam a desaparecer. Algumas se transformam em poeira, outras voltam para o lago, outras simplesmente se desfazem no ar. O mundo vai voltando ao normal conforme a família se reconecta emocionalmente. O caderno de desenhos não é destruído, e isso é importante. O filme deixa claro que a criatividade de Amber não é o problema. Pelo contrário, ela é uma ferramenta poderosa. O que precisava mudar era a forma como ela lidava com o que sentia. Desenhar não é fugir, é expressar. Mas é preciso entender o que se expressa. No final, a cidade começa a se reconstruir. Nada volta a ser exatamente como antes, mas há esperança. A família decide não fugir mais da dor, nem da casa, nem das memórias. Eles aprendem que seguir em frente não significa esquecer, significa carregar o amor de um jeito diferente. Os desenhos de Amber são como um espelho do que ela sente por dentro. Alegria, medo, tristeza, confusão. Aquele tipo de coisa que a gente às vezes sente, mas não sabe explicar. E olha, a vida de Amber não é exatamente um mar de rosas. Ela e o irmão Jack estão lidando com uma grande perda. A mãe deles faleceu recentemente, e isso mexe com todo mundo na casa. O pai, Taylor, está tentando manter tudo junto, vender a casa e seguir em frente, mas não é fácil quando tudo parece desmoronar por dentro. Até que chega o evento que muda tudo. O caderno de desenhos de Amber cai num lago misterioso perto da cidade. Mas não é um lago qualquer, há algo de mágico na água. E quando o sketchbook toca aquela água, acontece o impensável. Os desenhos ganham vida. Não vagamente, tipo um holograma bonitinho, mas de verdade, com corpo, movimento e vontade própria. Primeiro, as criaturas que saem das páginas são engraçadas, umas fofuras bobas, meio desengonçadas, com olhos grandes e cheias de personalidade. Mas conforme mais desenhos emergem, aquilo começa a ficar perigoso. O que era brincadeira vira caos. A cidade é invadida por criaturas bizarras, casas são destruídas, alarmes disparam e, bem, ninguém entende bem o que está acontecendo de verdade. E é aí que Desenhos vira algo mais do que um simples filme de fantasia. Ele vira uma história sobre emoções humanas transformadas em realidade. Os monstros não são apenas perigos, eles representam os sentimentos que Amber não consegue falar, mas consegue colocar no papel. Medo, tristeza, ira, culpa, amor e confusão. É como se o lago mágico tivesse dado vida ao que estava preso no interior dela, do jeito literal mais maluco possível. O pai, desesperado para salvar seus filhos, tenta atravessar a cidade em colapso. Jack, o irmão mais velho, tem seus próprios desafios. Lidar com o caos, proteger Amber, descobrir que ele também precisa crescer e encarar seus sentimentos. E Amber? Bom, Amber está no meio de tudo isso, aprendendo que aquilo que ela desenha pode ser incrível,
ou pode ser assustadoramente real. O que a gente vê é uma família tentando seguir em frente depois de uma perda enorme. Amber e Jack perderam a mãe há pouco tempo, e isso deixou marcas profundas dentro da casa. Nada é dito diretamente, mas tudo é sentido. O silêncio pesa, os olhares são vazios e a casa parece grande demais para poucas palavras. O pai, Taylor Wyatt, está fazendo o possível para manter tudo funcionando. Ele tenta ser forte, tenta organizar a vida, tenta vender a casa e começar do zero em outro lugar. Só que dá para perceber que ele também está quebrado por dentro. Ele não sabe muito bem como conversar com os filhos sobre a dor, então prefere resolver tudo de forma prática. Caixas, mudanças, decisões rápidas. Para ele, seguir em frente parece ser a única saída. Já Jack, o irmão mais velho, reage de outro jeito. Ele tenta parecer durão, tenta agir como se estivesse tudo bem, mas vive irritado, impaciente e meio perdido. Ele sente falta da mãe, sente raiva do mundo e, principalmente, sente medo do futuro. Jack ama a irmã, mas nem sempre sabe como protegê-la ou entendê-la. Isso cria pequenos conflitos entre eles logo no começo. E então tem a Amber. Ela é o coração do filme. Uma menina criativa, sensível e extremamente imaginativa. Amber quase não fala sobre o que sente, mas desenha o tempo todo. O caderno de desenhos dela é praticamente um diário emocional. Cada rabisco carrega um sentimento que ela não consegue colocar em palavras. Alguns desenhos são fofos, outros são estranhos, outros são assustadores. E todos parecem muito vivos. É importante notar que os desenhos de Amber não são aleatórios. Eles refletem tudo o que está acontecendo dentro dela. O medo de ficar sozinha, a tristeza pela mãe, a confusão com as mudanças, a insegurança em relação ao pai e ao irmão. Quando ela desenha monstros, não é porque gosta de coisas assustadoras, é porque o mundo dela está assustador naquele momento. Na escola, ela não se encaixa muito bem. Algumas crianças acham ela esquita, outras simplesmente não entendem o jeito dela. Em vez de conversar, ela prefere desenhar. Em vez de gritar, ela cria. E isso vai ficando cada vez mais claro para o espectador. Os desenhos são a voz dela. É nesse clima de tristeza silenciosa e mudança forçada que surge o cenário principal da primeira parte, o lago. Um lugar aparentemente comum, perto da cidade, calmo, bonito e tranquilo. Amber se sente atraída por aquele lugar. É ali que ela se sente segura, longe da pressão da casa, da escola e das expectativas dos adultos. Durante um momento aparentemente bobo, quase acidental, o caderno de desenhos cai no lago. A cena não tem música tensa, não tem efeito especial chamativo, é simples. Amber tenta pegar, se desespera um pouco, mas não imagina que aquilo vai mudar tudo. Para ela é só um caderno molhado. Para o filme, é o início do caos. No começo, ninguém percebe nada. A vida segue normal. O pai continua tentando organizar a mudança, Jack vai para a escola com aquela cara de poucos amigos e Amber, bem. Amber sente que algo está diferente. Ela abre o caderno e percebe que os desenhos parecem mais nítidos, mais profundos, quase como se estivessem respirando. Os olhos das criaturas parecem seguir o movimento dela. É sutil, mas inquietante. A primeira criatura surge de forma quase inocente. Nada de grito, nada de pânico. É uma coisinha pequena, desengonçada, meio fofa, que escapa do caderno sem fazer barulho. Amber acha que está imaginando coisas. Pisca os olhos, esfrega a cara. Mas não. O desenho está ali, andando, tropeçando, explorando o mundo como uma criança curiosa. A criatura não é má. Ela é confusa, curiosa, meio boba. Amber sente medo, mas também sente algo diferente, um certo carinho. É como se aquela criação fosse parte dela, e, de certa forma, é mesmo. Só que o problema é que não é só um desenho. A partir daí, outras criaturas começam a surgir. Algumas saem do caderno, outras parecem emergir do próprio lago, como se a água estivesse puxando as ideias de Amber direto da mente dela. E quanto mais emoções ela sente, medo, raiva, tristeza, mais intensas e estranhas essas criaturas se tornam. Algumas criaturas continuam engraçadas, quase como mascotes, mas outras já não são nada fofas. Elas são maiores, mais agressivas, mais caóticas. Uma delas destrói objetos, outra assusta pessoas na rua, outra simplesmente corre sem rumo, causando acidentes.
A cidade começa a perceber que tem algo errado. Primeiro são boatos. Você viu aquilo? Parecia um bicho estranho. Foi uma pegadinha? Mas rapidamente o assunto vira pânico. Alarmes tocam, carros batem, pessoas correm. Ninguém entende o que está acontecendo, e muito menos de onde aquelas coisas vieram. Enquanto isso, Amber entra em conflito interno. Ela começa a entender que tudo aquilo tem ligação com ela. Cada criatura parece carregar um sentimento específico. As mais agressivas aparecem quando ela se sente pressionada ou com raiva. As mais tristes surgem quando ela pensa na mãe. As mais confusas aparecem quando ela se sente perdida. Jack, o irmão, começa a perceber que a irmã está no centro de tudo. Ele não entende direito, mas vê o medo no rosto dela, vê o caderno sempre por perto e começa a ligar os pontos. Só que, como adolescente, a reação dele não é calma. Ele entra em desespero, briga com Amber, tenta mandar nela, tenta resolver tudo à força. Isso só piora as coisas. O pai, Taylor, ainda está alheio ao verdadeiro motivo do caos. Ele só vê a cidade desmoronando e os filhos em perigo. Quando ele finalmente se separa deles no meio da confusão, a tensão aumenta muito. A partir desse momento, o filme vira uma corrida contra o tempo, reunir a família e sobreviver. E quanto mais Amber tenta esconder o caderno, fugir ou negar o que está acontecendo, mais as coisas saem do controle. É como na vida real. Quanto mais a gente empurra os sentimentos para dentro, mais eles explodem de formas inesperadas. Amber agora entende completamente que os desenhos são reflexos diretos das emoções dela. Cada criatura representa algo que ela tentou esconder. Medo de ficar sozinha, raiva por ter perdido a mãe, culpa por não conseguir seguir em frente como os adultos esperam, tristeza por ver a família se desfazendo. O problema é que, no mundo real, essas emoções ganharam forma, tamanho e força. Jack finalmente muda sua postura. Ele percebe que gritar, mandar ou tentar controlar a situação só piorou tudo. Pela primeira vez, ele para, olha para a irmã e realmente escuta. Ele entende que Amber não está causando aquilo por mal, ela está sofrendo. E esse momento é crucial, porque a relação dos dois começa a se reconstruir ali, no meio do caos. Enquanto isso, Taylor atravessa a cidade tentando reencontrar os filhos. A jornada dele é tanto física quanto emocional. Ele se sente culpado por não ter percebido o quanto Amber estava mal, por ter se fechado na própria dor e por ter tratado a mudança como solução para tudo. Cada obstáculo que ele enfrenta parece reforçar essa culpa. Ele não está lutando apenas contra monstros, ele está lutando contra o medo de falhar como pai. Amber percebe que não adianta fugir, apagar desenhos ou tentar destruir as criaturas. Quanto mais ela tenta negar seus sentimentos, mais forte essa última criação fica. Então, o filme dá a sua virada emocional mais importante. A solução não é lutar contra os desenhos, mas sim entendê-los. Com a ajuda de Jack, Amber decide enfrentar a criatura não com violência, mas com aceitação. Ela fala sobre a mãe, chora, assume que está com medo, que sente saudade, que não quer esquecer. E à medida que ela aceita esses sentimentos, a criatura começa a mudar. Ela diminui, perde a agressividade e aos poucos se dissolve. Nesse momento, Taylor finalmente encontra os filhos. O reencontro não é cheio de gritos ou discursos grandiosos, é simples. Ele abraça os dois e, pela primeira vez desde a morte da esposa, permite-se demonstrar fraqueza. Ele admite que também sente medo, que também está perdido e que não sabe todas as respostas, mas que eles vão enfrentar tudo juntos. Com isso, as outras criaturas começam a desaparecer. Algumas se transformam em poeira, outras voltam para o lago, outras simplesmente se desfazem no ar. O mundo vai voltando ao normal conforme a família se reconecta emocionalmente. O caderno de desenhos não é destruído, e isso é importante. O filme deixa claro que a criatividade de Amber não é o problema. Pelo contrário, ela é uma ferramenta poderosa. O que precisava mudar era a forma como ela lidava com o que sentia. Desenhar não é fugir, é expressar. Mas é preciso entender o que se expressa. No final, a cidade começa a se reconstruir. Nada volta a ser exatamente como antes, mas há esperança. A família decide não fugir mais da dor, nem da casa, nem das memórias.
Eles aprendem que seguir em frente não significa esquecer, significa carregar o amor de um jeito diferente. Os desenhos de Amber são como um espelho do que ela sente por dentro. Alegria, medo, tristeza, confusão. Aquele tipo de coisa que a gente às vezes sente, mas não sabe explicar. E olha, a vida de Amber não é exatamente um mar de rosas. Ela e o irmão Jack estão lidando com uma grande perda. A mãe deles faleceu recentemente, e isso mexe com todo mundo na casa. O pai, Taylor, está tentando manter tudo junto, vender a casa e seguir em frente, mas não é fácil quando tudo parece desmoronar por dentro. Até que chega o evento que muda tudo. O caderno de desenhos de Amber cai num lago misterioso perto da cidade. Mas não é um lago qualquer, há algo de mágico na água. E quando o sketchbook toca aquela água, acontece o impensável. Os desenhos ganham vida. Não vagamente, tipo um holograma bonitinho, mas de verdade, com corpo, movimento e vontade própria. Primeiro, as criaturas que saem das páginas são engraçadas, umas fofuras bobas, meio desengonçadas, com olhos grandes e cheias de personalidade. Mas conforme mais desenhos emergem, aquilo começa a ficar perigoso. O que era brincadeira vira caos. A cidade é invadida por criaturas bizarras, casas são destruídas, alarmes disparam e, bem, ninguém entende bem o que está acontecendo de verdade. E é aí que desenhos vira algo mais do que um simples filme de fantasia. Ele vira uma história sobre emoções humanas transformadas em realidade. Os monstros não são apenas perigos, eles representam sentimentos que Amber não consegue falar, mas consegue colocar no papel. Medo, tristeza, ira, culpa, amor e confusão. É como se o lago mágico tivesse dado vida ao que estava preso no interior dela, do jeito literal mais maluco possível. O pai, desesperado para salvar seus filhos, tenta atravessar a cidade em colapso. Jack, o irmão mais velho, tem seus próprios desafios: lidar com o caos, proteger Amber, descobrir que ele também precisa crescer e encarar seus sentimentos. E Amber? Bom, Amber está no meio de tudo isso, aprendendo que aquilo que ela desenha pode ser incrível ou pode ser assustadoramente real. O que a gente vê é uma família tentando seguir em frente depois de uma perda enorme. Amber e Jack perderam a mãe há pouco tempo, e isso deixou marcas profundas dentro da casa. Nada é dito diretamente, mas tudo é sentido. O silêncio pesa, os olhares são vazios e a casa parece grande demais para poucas palavras. O pai, Taylor Wyatt, está fazendo o possível para manter tudo funcionando. Ele tenta ser forte, tenta organizar a vida, tenta vender a casa e começar do zero em outro lugar. Só que dá para perceber que ele também está quebrado por dentro. Ele não sabe muito bem como conversar com os filhos sobre a dor, então prefere resolver tudo de forma prática. Caixas, mudanças, decisões rápidas. Para ele, seguir em frente parece ser a única saída. Já Jack, o irmão mais velho, reage de outro jeito. Ele tenta parecer durão, tenta agir como se estivesse tudo bem, mas vive irritado, impaciente e meio perdido. Ele sente falta da mãe, sente raiva do mundo e, principalmente, sente medo do futuro. Jack ama a irmã, mas nem sempre sabe como protegê-la ou entendê-la. Isso cria pequenos conflitos entre eles logo no começo. E então tem a Amber. Ela é o coração do filme. Uma menina criativa, sensível e extremamente imaginativa. Amber quase não fala sobre o que sente, mas desenha o tempo todo. O caderno de desenhos dela é praticamente um diário emocional. Cada rabisco carrega um sentimento que ela não consegue colocar em palavras. Alguns desenhos são fofos, outros são estranhos, outros são assustadores, e todos parecem muito vivos. É importante notar que os desenhos de Amber não são aleatórios. Eles refletem tudo o que está acontecendo dentro dela. O medo de ficar sozinha, a tristeza pela mãe, a confusão com as mudanças, a insegurança em relação ao pai e ao irmão. Quando ela desenha monstros, não é porque gosta de coisas assustadoras, é porque o mundo dela está assustador naquele momento. Na escola, ela não se encaixa muito bem. Algumas crianças acham ela esquita, outras simplesmente não entendem o jeito dela. Em vez de conversar, ela prefere desenhar. Em vez de gritar, ela cria. E isso vai ficando cada vez mais claro para o espectador. Os desenhos são a voz dela. É nesse clima de tristeza silenciosa e mudança forçada que surge o cenário principal da primeira parte, o lago.
um lugar aparentemente comum, perto da cidade, calmo, bonito e tranquilo. Amber se sente atraída por aquele lugar. É ali que ela se sente segura, longe da pressão da casa, da escola e das expectativas dos adultos. Durante um momento aparentemente bobo, quase acidental, o caderno de desenhos cai no lago. A cena não tem música tensa, não tem efeito especial chamativo, é simples. Amber tenta pegar, se desespera um pouco, mas não imagina que aquilo vai mudar tudo. Para ela, é só um caderno molhado. Para o filme, é o início do caos. No começo, ninguém percebe nada. A vida segue normal. O pai continua tentando organizar a mudança, Jack vai para a escola com aquela cara de poucos amigos e Amber, bem. Amber sente que algo está diferente. Ela abre o caderno e percebe que os desenhos parecem mais nítidos, mais profundos, quase como se estivessem respirando. Os olhos das criaturas parecem seguir o movimento dela. É sutil, mas inquietante. A primeira criatura surge de forma quase inocente. Nada de grito, nada de pânico. É uma coisinha pequena, desengonçada, meio fofa, que escapa do caderno sem fazer barulho. Amber acha que está imaginando coisas. Pisca os olhos, esfrega a cara. Mas não. O desenho está ali, andando, tropeçando, explorando o mundo como uma criança curiosa. A criatura não é má. Ela é confusa, curiosa, meio boba. Amber sente medo, mas também sente algo diferente, um certo carinho. É como se aquela criação fosse parte dela, e, de certa forma, é mesmo. Só que o problema é que não é só um desenho. A partir daí, outras criaturas começam a surgir. Algumas saem do caderno, outras parecem emergir do próprio lago, como se a água estivesse puxando as ideias de Amber direto da mente dela. E quanto mais emoções ela sente, medo, raiva, tristeza, mais intensas e estranhas essas criaturas se tornam. Algumas criaturas continuam engraçadas, quase como mascotes, mas outras já não são nada fofas. Elas são maiores, mais agressivas, mais caóticas. Uma delas destrói objetos, outra assusta pessoas na rua, outra simplesmente corre sem rumo, causando acidentes. A cidade começa a perceber que tem algo errado. Primeiro são boatos. Você viu aquilo? Parecia um bicho estranho. Foi uma pegadinha? Mas rapidamente o assunto vira pânico. Alarmes tocam, carros batem, pessoas correm. Ninguém entende o que está acontecendo, e muito menos de onde aquelas coisas vieram. Enquanto isso, Amber entra em conflito interno. Ela começa a entender que tudo aquilo tem ligação com ela. Cada criatura parece carregar um sentimento específico. As mais agressivas aparecem quando ela se sente pressionada ou com raiva. As mais tristes surgem quando ela pensa na mãe. As mais confusas aparecem quando ela se sente perdida. Jack, o irmão, começa a perceber que a irmã está no centro de tudo. Ele não entende direito, mas vê o medo no rosto dela, vê o caderno sempre por perto e começa a ligar os pontos. Só que, como adolescente, a reação dele não é calma. Ele entra em desespero, briga com Amber, tenta mandar nela, tenta resolver tudo à força. Isso só piora as coisas. O pai, Taylor, ainda está alheio ao verdadeiro motivo do caos. Ele só vê a cidade desmoronando e os filhos em perigo. Quando ele finalmente se separa deles no meio da confusão, a tensão aumenta muito. A partir desse momento, o filme vira uma corrida contra o tempo, reunir a família e sobreviver. E quanto mais Amber tenta esconder o caderno, fugir ou negar o que está acontecendo, mais as coisas saem do controle. É como na vida real. Quanto mais a gente empurra os sentimentos para dentro, mais eles explodem de formas inesperadas. Amber agora entende completamente que os desenhos são reflexos diretos das emoções dela. Cada criatura representa algo que ela tentou esconder. Medo de ficar sozinha, raiva por ter perdido a mãe, culpa por não conseguir seguir em frente como os adultos esperam, tristeza por ver a família se desfazendo. O problema é que, no mundo real, essas emoções ganharam forma, tamanho e força. Jack finalmente muda sua postura. Ele percebe que gritar, mandar ou tentar controlar a situação só piorou tudo. Pela primeira vez, ele para, olha para a irmã e realmente escuta. Ele entende que Amber não está causando aquilo por mal, ela está sofrendo. E esse momento é crucial, porque a relação dos dois começa a se reconstruir ali, no meio do caos.
Enquanto isso, Taylor atravessa a cidade tentando reencontrar os filhos. A jornada dele é tanto física quanto emocional. Ele se sente culpado por não ter percebido o quanto Amber estava mal, por ter se fechado na própria dor e por ter tratado a mudança como solução para tudo. Cada obstáculo que ele enfrenta parece reforçar essa culpa. Ele não está lutando apenas contra monstros, ele está lutando contra o medo de falhar como pai. Amber percebe que não adianta fugir, apagar desenhos ou tentar destruir as criaturas. Quanto mais ela tenta negar seus sentimentos, mais forte essa última criação fica. Então, o filme dá a sua virada emocional mais importante. A solução não é lutar contra os desenhos, mas sim entendê-los. Com a ajuda de Jack, Amber decide enfrentar a criatura não com violência, mas com aceitação. Ela fala sobre a mãe, chora, assume que está com medo, que sente saudade, que não quer esquecer. E à medida que ela aceita esses sentimentos, a criatura começa a mudar. Ela diminui, perde a agressividade e aos poucos se dissolve. Nesse momento, Taylor finalmente encontra os filhos. O reencontro não é cheio de gritos ou discursos grandiosos, é simples. Ele abraça os dois e, pela primeira vez desde a morte da esposa, permite-se demonstrar fraqueza. Ele admite que também sente medo, que também está perdido e que não sabe todas as respostas, mas que eles vão enfrentar tudo juntos. Com isso, as outras criaturas começam a desaparecer. Algumas se transformam em poeira, outras voltam para o lago, outras simplesmente se desfazem no ar. O mundo vai voltando ao normal conforme a família se reconecta emocionalmente. O caderno de desenhos não é destruído, e isso é importante. O filme deixa claro que a criatividade de Amber não é o problema. Pelo contrário, ela é uma ferramenta poderosa. O que precisava mudar era a forma como ela lidava com o que sentia. Desenhar não é fugir, é expressar. Mas é preciso entender o que se expressa. No final, a cidade começa a se reconstruir. Nada volta a ser exatamente como antes, mas há esperança. A família decide não fugir mais da dor, nem da casa, nem das memórias. Eles aprendem que seguir em frente não significa esquecer, significa carregar o amor de um jeito diferente. Os desenhos de Amber são como um espelho do que ela sente por dentro. Alegria, medo, tristeza, confusão. Aquele tipo de coisa que a gente às vezes sente, mas não sabe explicar. E olha, a vida de Amber não é exatamente um mar de rosas. Ela e o irmão Jack estão lidando com uma grande perda. A mãe deles faleceu recentemente, e isso mexe com todo mundo na casa. O pai, Taylor, está tentando manter tudo junto, vender a casa e seguir em frente, mas não é fácil quando tudo parece desmoronar por dentro. Até que chega o evento que muda tudo. O caderno de desenhos de Amber cai num lago misterioso perto da cidade. Mas não é um lago qualquer, há algo de mágico na água. E quando o sketchbook toca aquela água, acontece o impensável. Os desenhos ganham vida. Não vagamente, tipo um holograma bonitinho, mas de verdade, com corpo, movimento e vontade própria. Primeiro, as criaturas que saem das páginas são engraçadas, umas fofuras bobas, meio desengonçadas, com olhos grandes e cheias de personalidade. Mas conforme mais desenhos emergem, aquilo começa a ficar perigoso. O que era brincadeira vira caos. A cidade é invadida por criaturas bizarras, casas são destruídas, alarmes disparam e, bem, ninguém entende bem o que está acontecendo de verdade. E é aí que desenhos vira algo mais do que um simples filme de fantasia. Ele vira uma história sobre emoções humanas transformadas em realidade. Os monstros não são apenas perigos, eles representam sentimentos que Amber não consegue falar, mas consegue colocar no papel. Medo, tristeza, ira, culpa, amor e confusão. É como se o lago mágico tivesse dado vida ao que estava preso no interior dela, do jeito literal mais maluco possível. O pai, desesperado para salvar seus filhos, tenta atravessar a cidade em colapso. Jack, o irmão mais velho, tem seus próprios desafios. Lidar com o caos, proteger Amber, descobrir que ele também precisa crescer e encarar seus sentimentos. E Amber? Bom, Amber está no meio de tudo isso, aprendendo que aquilo que ela desenha pode ser incrível, ou pode ser assustadoramente real. O que a gente vê é uma família tentando seguir em frente depois de uma perda enorme.
Amber e Jack perderam a mãe há pouco tempo, e isso deixou marcas profundas dentro da casa. Nada é dito diretamente, mas tudo é sentido. O silêncio pesa, os olhares são vazios e a casa parece grande demais para poucas palavras. O pai, Taylor Wyatt, está fazendo o possível para manter tudo funcionando. Ele tenta ser forte, tenta organizar a vida, tenta vender a casa e começar do zero em outro lugar. Só que dá para perceber que ele também está quebrado por dentro. Ele não sabe muito bem como conversar com os filhos sobre a dor, então prefere resolver tudo de forma prática. Caixas, mudanças, decisões rápidas. Para ele, seguir em frente parece ser a única saída. Já Jack, o irmão mais velho, reage de outro jeito. Ele tenta parecer durão, tenta agir como se estivesse tudo bem, mas vive irritado, impaciente e meio perdido. Ele sente falta da mãe, sente raiva do mundo e, principalmente, sente medo do futuro. Jack ama a irmã, mas nem sempre sabe como protegê-la ou entendê-la. Isso cria pequenos conflitos entre eles logo no começo. E então tem a Amber. Ela é o coração do filme. Uma menina criativa, sensível e extremamente imaginativa. Amber quase não fala sobre o que sente, mas desenha o tempo todo. O caderno de desenhos dela é praticamente um diário emocional. Cada rabisco carrega um sentimento que ela não consegue colocar em palavras. Alguns desenhos são fofos, outros são estranhos, outros são assustadores, e todos parecem muito vivos. É importante notar que os desenhos de Amber não são aleatórios. Eles refletem tudo o que está acontecendo dentro dela. O medo de ficar sozinha, a tristeza pela mãe, a confusão com as mudanças, a insegurança em relação ao pai e ao irmão. Quando ela desenha monstros, não é porque gosta de coisas assustadoras, é porque o mundo dela está assustador naquele momento. Na escola, ela não se encaixa muito bem. Algumas crianças acham ela esquita, outras simplesmente não entendem o jeito dela. Em vez de conversar, ela prefere desenhar. Em vez de gritar, ela cria. E isso vai ficando cada vez mais claro para o espectador. Os desenhos são a voz dela. É nesse clima de tristeza silenciosa e mudança forçada que surge o cenário principal da primeira parte, o lago. Um lugar aparentemente comum, perto da cidade, calmo, bonito e tranquilo. Amber se sente atraída por aquele lugar. É ali que ela se sente segura, longe da pressão da casa, da escola e das expectativas dos adultos. Durante um momento aparentemente bobo, quase acidental, o caderno de desenhos cai no lago. A cena não tem música tensa, não tem efeito especial chamativo, é simples. Amber tenta pegar, se desespera um pouco, mas não imagina que aquilo vai mudar tudo. Para ela, é só um caderno molhado. Para o filme, é o início do caos. No começo, ninguém percebe nada. A vida segue normal. O pai continua tentando organizar a mudança, Jack vai para a escola com aquela cara de poucos amigos e Amber, bem. Amber sente que algo está diferente. Ela abre o caderno e percebe que os desenhos parecem mais nítidos, mais profundos, quase como se estivessem respirando. Os olhos das criaturas parecem seguir o movimento dela. É sutil, mas inquietante. A primeira criatura surge de forma quase inocente. Nada de grito, nada de pânico. É uma coisinha pequena, desengonçada, meio fofa, que escapa do caderno sem fazer barulho. Amber acha que está imaginando coisas, pisca os olhos, esfrega a cara, mas não. O desenho está ali, andando, tropeçando, explorando o mundo como uma criança curiosa. A criatura não é má, ela é confusa, curiosa, meio boba. Amber sente medo, mas também sente algo diferente, um certo carinho. É como se aquela criação fosse parte dela, e, de certa forma, é mesmo. Só que o problema é que não é só um desenho. A partir daí, outras criaturas começam a surgir. Algumas saem do caderno, outras parecem emergir do próprio lago, como se a água estivesse puxando as ideias de Amber direto da mente dela. E quanto mais emoções ela sente, medo, raiva, tristeza, mais intensas e estranhas essas criaturas se tornam. Algumas criaturas continuam engraçadas, quase como mascotes, mas outras já não são nada fofas. Elas são maiores, mais agressivas, mais caóticas. Uma delas destrói objetos, outra assusta pessoas na rua, outra simplesmente corre sem rumo, causando acidentes. A cidade começa a perceber que tem algo errado. Primeiro são boatos. Você viu aquilo? Parecia um bicho estranho.
Foi uma pegadinha? Mas rapidamente o assunto vira pânico. Alarmes tocam, carros batem, pessoas correm, ninguém entende o que está acontecendo, e muito menos de onde aquelas coisas vieram. Enquanto isso, Amber entra em conflito interno. Ela começa a entender que tudo aquilo tem ligação com ela. Cada criatura parece carregar um sentimento específico. As mais agressivas aparecem quando ela se sente pressionada ou com raiva. As mais tristes surgem quando ela pensa na mãe. As mais confusas aparecem quando ela se sente perdida. Jack, o irmão, começa a perceber que a irmã está no centro de tudo. Ele não entende direito, mas vê o medo no rosto dela, vê o caderno sempre por perto e começa a ligar os pontos. Só que, como adolescente, a reação dele não é calma. Ele entra em desespero, briga com Amber, tenta mandar nela, tenta resolver tudo à força. Isso só piora as coisas. O pai, Taylor, ainda está alheio ao verdadeiro motivo do caos. Ele só vê a cidade desmoronando e os filhos em perigo. Quando ele finalmente se separa deles no meio da confusão, a tensão aumenta muito. A partir desse momento, o filme vira uma corrida contra o tempo, reunir a família e sobreviver. E quanto mais Amber tenta esconder o caderno, fugir ou negar o que está acontecendo, mais as coisas saem do controle. É como na vida real. Quanto mais a gente empurra os sentimentos para dentro, mais eles explodem de formas inesperadas. Amber agora entende completamente que os desenhos são reflexos diretos das emoções dela. Cada criatura representa algo que ela tentou esconder. Medo de ficar sozinha, raiva por ter perdido a mãe, culpa por não conseguir seguir em frente como os adultos esperam, tristeza por ver a família se desfazendo. O problema é que, no mundo real, essas emoções ganharam forma, tamanho e força. Jack finalmente muda sua postura. Ele percebe que gritar, mandar ou tentar controlar a situação só piorou tudo. Pela primeira vez, ele para, olha para a irmã e realmente escuta. Ele entende que Amber não está causando aquilo por mal, ela está sofrendo. E esse momento é crucial, porque a relação dos dois começa a se reconstruir ali, no meio do caos. Enquanto isso, Taylor atravessa a cidade tentando reencontrar os filhos. A jornada dele é tanto física quanto emocional. Ele se sente culpado por não ter percebido o quanto Amber estava mal, por ter se fechado na própria dor e por ter tratado a mudança como solução para tudo. Cada obstáculo que ele enfrenta parece reforçar essa culpa. Ele não está lutando apenas contra monstros, ele está lutando contra o medo de falhar como pai. Amber percebe que não adianta fugir, apagar desenhos ou tentar destruir as criaturas. Quanto mais ela tenta negar seus sentimentos, mais forte essa última criação fica. Então, o filme dá a sua virada emocional mais importante. A solução não é lutar contra os desenhos, mas sim entendê-los. Com a ajuda de Jack, Amber decide enfrentar a criatura não com violência, mas com aceitação. Ela fala sobre a mãe, chora, assume que está com medo, que sente saudade, que não quer esquecer. E à medida que ela aceita esses sentimentos, a criatura começa a mudar. Ela diminui, perde a agressividade e aos poucos se dissolve. Nesse momento, Taylor finalmente encontra os filhos. O reencontro não é cheio de gritos ou discursos grandiosos, é simples. Ele abraça os dois e, pela primeira vez desde a morte da esposa, permite-se demonstrar fraqueza. Ele admite que também sente medo, que também está perdido e que não sabe todas as respostas, mas que eles vão enfrentar tudo juntos. Com isso, as outras criaturas começam a desaparecer. Algumas se transformam em poeira, outras voltam para o lago, outras simplesmente se desfazem no ar. O mundo vai voltando ao normal conforme a família se reconecta emocionalmente. O caderno de desenhos não é destruído, e isso é importante. O filme deixa claro que a criatividade de Amber não é o problema. Pelo contrário, ela é uma ferramenta poderosa. O que precisava mudar era a forma como ela lidava com o que sentia. Desenhar não é fugir, é expressar, mas é preciso entender o que se expressa. No final, a cidade começa a se reconstruir. Nada volta a ser exatamente como antes, mas há esperança. A família decide não fugir mais da dor, nem da casa, nem das memórias. Eles aprendem que seguir em frente não significa esquecer, significa carregar o amor de um jeito diferente. Os desenhos de Amber são como um espelho do que ela sente por dentro.
Alegria, medo, tristeza, confusão. Aquele tipo de coisa que a gente às vezes sente, mas não sabe explicar. E olha, a vida de Amber não é exatamente um mar de rosas. Ela e o irmão Jack estão lidando com uma grande perda. A mãe deles faleceu recentemente, e isso mexe com todo mundo na casa. O pai, Taylor, está tentando manter tudo junto, vender a casa e seguir em frente, mas não é fácil quando tudo parece desmoronar por dentro. Até que chega o evento que muda tudo. O caderno de desenhos de Amber cai num lago misterioso perto da cidade. Mas não é um lago qualquer, há algo de mágico na água. E quando o sketchbook toca aquela água, acontece o impensável. Os desenhos ganham vida. Não vagamente, tipo um holograma bonitinho, mas de verdade, com corpo, movimento e vontade própria. Primeiro, as criaturas que saem das páginas são engraçadas, umas fofuras bobas, meio desengonçadas, com olhos grandes e cheias de personalidade. Mas conforme mais desenhos emergem, aquilo começa a ficar perigoso. O que era brincadeira vira caos. A cidade é invadida por criaturas bizarras, casas são destruídas, alarmes disparam e, bem, ninguém entende bem o que está acontecendo de verdade. E é aí que desenhos vira algo mais do que um simples filme de fantasia. Ele vira uma história sobre emoções humanas transformadas em realidade. Os monstros não são apenas perigos, eles representam os sentimentos que Amber não consegue falar, mas consegue colocar no papel. Medo, tristeza, ira, culpa, amor e confusão. É como se o lago mágico tivesse dado vida ao que estava preso no interior dela, do jeito literal mais maluco possível. O pai, desesperado para salvar seus filhos, tenta atravessar a cidade em colapso. Jack, o irmão mais velho, tem seus próprios desafios: lidar com o caos, proteger Amber, descobrir que ele também precisa crescer e encarar seus sentimentos. E Amber? Bom, Amber está no meio de tudo isso, aprendendo que aquilo que ela desenha pode ser incrível ou pode ser assustadoramente real. O que a gente vê é uma família tentando seguir em frente depois de uma perda enorme. Amber e Jack perderam a mãe há pouco tempo, e isso deixou marcas profundas dentro da casa. Nada é dito diretamente, mas tudo é sentido. O silêncio pesa, os olhares são vazios e a casa parece grande demais para poucas palavras. O pai, Taylor Wyatt, está fazendo o possível para manter tudo funcionando. Ele tenta ser forte, tenta organizar a vida, tenta vender a casa e começar do zero em outro lugar. Só que dá para perceber que ele também está quebrado por dentro. Ele não sabe muito bem como conversar com os filhos sobre a dor, então prefere resolver tudo de forma prática. Caixas, mudanças, decisões rápidas. Para ele, seguir em frente parece ser a única saída. Já Jack, o irmão mais velho, reage de outro jeito. Ele tenta parecer durão, tenta agir como se estivesse tudo bem, mas vive irritado, impaciente e meio perdido. Ele sente falta da mãe, sente raiva do mundo e, principalmente, sente medo do futuro. Jack ama a irmã, mas nem sempre sabe como protegê-la ou entendê-la. Isso cria pequenos conflitos entre eles logo no começo. E então tem a Amber. Ela é o coração do filme. Uma menina criativa, sensível e extremamente imaginativa. Amber quase não fala sobre o que sente, mas desenha o tempo todo. O caderno de desenhos dela é praticamente um diário emocional. Cada rabisco carrega um sentimento que ela não consegue colocar em palavras. Alguns desenhos são fofos, outros são estranhos, outros são assustadores. E todos parecem muito vivos. É importante notar que os desenhos de Amber não são aleatórios. Eles refletem tudo o que está acontecendo dentro dela. O medo de ficar sozinha, a tristeza pela mãe, a confusão com as mudanças, a insegurança em relação ao pai e ao irmão. Quando ela desenha monstros, não é porque gosta de coisas assustadoras, é porque o mundo dela está assustador naquele momento. Na escola, ela não se encaixa muito bem. Algumas crianças acham ela esquita, outras simplesmente não entendem o jeito dela. Em vez de conversar, ela prefere desenhar. Em vez de gritar, ela cria. E isso vai ficando cada vez mais claro para o espectador. Os desenhos são a voz dela. É nesse clima de tristeza silenciosa e mudança forçada que surge o cenário principal da primeira parte, o lago. Um lugar aparentemente comum, perto da cidade, calmo, bonito e tranquilo. Amber se sente atraída por aquele lugar. É ali que ela se sente segura,
longe da pressão da casa, da escola e das expectativas dos adultos. Durante um momento aparentemente bobo, quase acidental, o caderno de desenhos cai no lago. A cena não tem música tensa, não tem efeito especial chamativo, é simples. Amber tenta pegar, se desespera um pouco, mas não imagina que aquilo vai mudar tudo. Para ela, é só um caderno molhado. Para o filme, é o início do caos. No começo, ninguém percebe nada. A vida segue normal. O pai continua tentando organizar a mudança, Jack vai para a escola com aquela cara de poucos amigos e Amber, bem. Amber sente que algo está diferente. Ela abre o caderno e percebe que os desenhos parecem mais nítidos, mais profundos, quase como se estivessem respirando. Os olhos das criaturas parecem seguir o movimento dela. É sutil, mas inquietante. A primeira criatura surge de forma quase inocente. Nada de grito, nada de pânico, é uma coisinha pequena, desengonçada, meio fofa, que escapa do caderno sem fazer barulho. Amber acha que está imaginando coisas, pisca os olhos, esfrega a cara, mas não. O desenho está ali, andando, tropeçando, explorando o mundo como uma criança curiosa. A criatura não é má, ela é confusa, curiosa, meio boba. Amber sente medo, mas também sente algo diferente. Um certo carinho. É como se aquela criação fosse parte dela, e, de certa forma, é mesmo. Só que o problema é que não é só um desenho. A partir daí, outras criaturas começam a surgir. Algumas saem do caderno, outras parecem emergir do próprio lago, como se a água estivesse puxando as ideias de Amber direto da mente dela. E quanto mais emoções ela sente, medo, raiva, tristeza, mais intensas e estranhas essas criaturas se tornam. Algumas criaturas continuam engraçadas, quase como mascotes, mas outras já não são nada fofas. Elas são maiores, mais agressivas, mais caóticas. Uma delas destrói objetos, outra assusta pessoas na rua, outra simplesmente corre sem rumo, causando acidentes. A cidade começa a perceber que tem algo errado. Primeiro são boatos. Você viu aquilo? Parecia um bicho estranho. Foi uma pegadinha? Mas rapidamente o assunto vira pânico. Alarmes tocam, carros batem, pessoas correm, ninguém entende o que está acontecendo, e muito menos de onde aquelas coisas vieram. Enquanto isso, Amber entra em conflito interno. Ela começa a entender que tudo aquilo tem ligação com ela. Cada criatura parece carregar um sentimento específico. As mais agressivas aparecem quando ela se sente pressionada ou com raiva. As mais tristes surgem quando ela pensa na mãe. As mais confusas aparecem quando ela se sente perdida. Jack, o irmão, começa a perceber que a irmã está no centro de tudo. Ele não entende direito, mas vê o medo no rosto dela, vê o caderno sempre por perto e começa a ligar os pontos. Só que, como adolescente, a reação dele não é calma. Ele entra em desespero, briga com Amber, tenta mandar nela, tenta resolver tudo à força. Isso só piora as coisas. O pai, Taylor, ainda está alheio ao verdadeiro motivo do caos. Ele só vê a cidade desmoronando e os filhos em perigo. Quando ele finalmente se separa deles no meio da confusão, a tensão aumenta muito. A partir desse momento, o filme vira uma corrida contra o tempo, reunir a família e sobreviver. E quanto mais Amber tenta esconder o caderno, fugir ou negar o que está acontecendo, mais as coisas saem do controle. É como na vida real. Quanto mais a gente empurra os sentimentos para dentro, mais eles explodem de formas inesperadas. Amber agora entende completamente que os desenhos são reflexos diretos das emoções dela. Cada criatura representa algo que ela tentou esconder. Medo de ficar sozinha, raiva por ter perdido a mãe, culpa por não conseguir seguir em frente como os adultos esperam, tristeza por ver a família se desfazendo. O problema é que, no mundo real, essas emoções ganharam forma, tamanho e força. Jack finalmente muda sua postura. Ele percebe que gritar, mandar ou tentar controlar a situação só piorou tudo. Pela primeira vez, ele para, olha para a irmã e realmente escuta. Ele entende que Amber não está causando aquilo por mal, ela está sofrendo. E esse momento é crucial, porque a relação dos dois começa a se reconstruir ali, no meio do caos. Enquanto isso, Taylor atravessa a cidade tentando reencontrar os filhos. A jornada dele é tanto física quanto emocional.
Ele se sente culpado por não ter percebido o quanto Amber estava mal, por ter se fechado na própria dor e por ter tratado a mudança como solução para tudo. Cada obstáculo que ele enfrenta parece reforçar essa culpa. Ele não está lutando apenas contra monstros, ele está lutando contra o medo de falhar como pai. Amber percebe que não adianta fugir, apagar desenhos ou tentar destruir as criaturas. Quanto mais ela tenta negar seus sentimentos, mais forte essa última criação fica. Então, o filme dá a sua virada emocional mais importante. A solução não é lutar contra os desenhos, mas sim entendê-los. Com a ajuda de Jack, Amber decide enfrentar a criatura não com violência, mas com aceitação. Ela fala sobre a mãe, chora, assume que está com medo, que sente saudade, que não quer esquecer. E à medida que ela aceita esses sentimentos, a criatura começa a mudar. Ela diminui, perde a agressividade e aos poucos se dissolve. Nesse momento, Taylor finalmente encontra os filhos. O reencontro não é cheio de gritos ou discursos grandiosos, é simples. Ele abraça os dois e, pela primeira vez desde a morte da esposa, permite-se demonstrar fraqueza. Ele admite que também sente medo, que também está perdido e que não sabe todas as respostas, mas que eles vão enfrentar tudo juntos. Com isso, as outras criaturas começam a desaparecer. Algumas se transformam em poeira, outras voltam para o lago, outras simplesmente se desfazem no ar. O mundo vai voltando ao normal conforme a família se reconecta emocionalmente. O caderno de desenhos não é destruído, e isso é importante. O filme deixa claro que a criatividade de Amber não é o problema. Pelo contrário, ela é uma ferramenta poderosa. O que precisava mudar era a forma como ela lidava com o que sentia. Desenhar não é fugir, é expressar. Mas é preciso entender o que se expressa. No final, a cidade começa a se reconstruir. Nada volta a ser exatamente como antes, mas há esperança. A família decide não fugir mais da dor, nem da casa, nem das memórias. Eles aprendem que seguir em frente não significa esquecer, significa carregar o amor de um jeito diferente. Os desenhos de Amber são como um espelho do que ela sente por dentro. Alegria, medo, tristeza, confusão. Aquele tipo de coisa que a gente às vezes sente, mas não sabe explicar. E olha, a vida de Amber não é exatamente um mar de rosas. Ela e o irmão Jack estão lidando com uma grande perda. A mãe deles faleceu recentemente, e isso mexe com todo mundo na casa. O pai, Taylor, está tentando manter tudo junto, vender a casa e seguir em frente, mas não é fácil quando tudo parece desmoronar por dentro. Até que chega o evento que muda tudo. O caderno de desenhos de Amber cai num lago misterioso perto da cidade. Mas não é um lago qualquer, há algo de mágico na água. E quando o sketchbook toca aquela água, acontece o impensável. Os desenhos ganham vida. Não vagamente, tipo um holograma bonitinho, mas de verdade, com corpo, movimento e vontade própria. Primeiro, as criaturas que saem das páginas são engraçadas, umas fofuras bobas, meio desengonçadas, com olhos grandes e cheias de personalidade. Mas conforme mais desenhos emergem, aquilo começa a ficar perigoso. O que era brincadeira vira caos. A cidade é invadida por criaturas bizarras, casas são destruídas, alarmes disparam e, bem, ninguém entende bem o que está acontecendo de verdade. E é aí que desenhos vira algo mais do que um simples filme de fantasia. Ele vira uma história sobre emoções humanas transformadas em realidade. Os monstros não são apenas perigos, eles representam os sentimentos que Amber não consegue falar, mas consegue colocar no papel. Medo, tristeza, ira, culpa, amor e confusão. É como se o lago mágico tivesse dado vida ao que estava preso no interior dela, do jeito literal mais maluco possível. O pai, desesperado para salvar seus filhos, tenta atravessar a cidade em colapso. Jack, o irmão mais velho, tem seus próprios desafios. Lidar com o caos, proteger Amber, descobrir que ele também precisa crescer e encarar seus sentimentos. E Amber? Bom, Amber está no meio de tudo isso, aprendendo que aquilo que ela desenha pode ser incrível ou pode ser assustadoramente real. O que a gente vê é uma família tentando seguir em frente depois de uma perda enorme. Amber e Jack perderam a mãe há pouco tempo, e isso deixou marcas profundas dentro da casa. Nada é dito diretamente, mas tudo é sentido. O silêncio pesa,
Os olhares são vazios e a casa parece grande demais para poucas palavras. O pai, Taylor Wyatt, está fazendo o possível para manter tudo funcionando. Ele tenta ser forte, tenta organizar a vida, tenta vender a casa e começar do zero em outro lugar. Só que dá para perceber que ele também está quebrado por dentro. Ele não sabe muito bem como conversar com os filhos sobre a dor, então prefere resolver tudo de forma prática. Caixas, mudanças, decisões rápidas. Para ele, seguir em frente parece ser a única saída. Já Jack, o irmão mais velho, reage de outro jeito. Ele tenta parecer durão, tenta agir como se estivesse tudo bem, mas vive irritado, impaciente e meio perdido. Ele sente falta da mãe, sente raiva do mundo e, principalmente, sente medo do futuro. Jack ama a irmã, mas nem sempre sabe como protegê-la ou entendê-la. Isso cria pequenos conflitos entre eles logo no começo. E então tem a Amber. Ela é o coração do filme. Uma menina criativa, sensível e extremamente imaginativa. Amber quase não fala sobre o que sente, mas desenha o tempo todo. O caderno de desenhos dela é praticamente um diário emocional. Cada rabisco carrega um sentimento que ela não consegue colocar em palavras. Alguns desenhos são fofos, outros são estranhos, outros são assustadores. E todos parecem muito vivos. É importante notar que os desenhos de Amber não são aleatórios. Eles refletem tudo o que está acontecendo dentro dela. O medo de ficar sozinha, a tristeza pela mãe, a confusão com as mudanças, a insegurança em relação ao pai e ao irmão. Quando ela desenha monstros, não é porque gosta de coisas assustadoras, é porque o mundo dela está assustador naquele momento. Na escola, ela não se encaixa muito bem. Algumas crianças acham ela esquita, outras simplesmente não entendem o jeito dela. Em vez de conversar, ela prefere desenhar. Em vez de gritar, ela cria. E isso vai ficando cada vez mais claro para o espectador. Os desenhos são a voz dela. É nesse clima de tristeza silenciosa e mudança forçada que surge o cenário principal da primeira parte, o lago. Um lugar aparentemente comum, perto da cidade, calmo, bonito e tranquilo. Amber se sente atraída por aquele lugar. É ali que ela se sente segura, longe da pressão da casa, da escola e das expectativas dos adultos. Durante um momento aparentemente bobo, quase acidental, o caderno de desenhos cai no lago. A cena não tem música tensa, não tem efeito especial chamativo, é simples. Amber tenta pegar, se desespera um pouco, mas não imagina que aquilo vai mudar tudo. Para ela, é só um caderno molhado. Para o filme, é o início do caos. No começo, ninguém percebe nada. A vida segue normal. O pai continua tentando organizar a mudança, Jack vai para a escola com aquela cara de poucos amigos e Amber, bem. Amber sente que algo está diferente. Ela abre o caderno e percebe que os desenhos parecem mais nítidos, mais profundos, quase como se estivessem respirando. Os olhos das criaturas parecem seguir o movimento dela. É sutil, mas inquietante. A primeira criatura surge de forma quase inocente. Nada de grito, nada de pânico. É uma coisinha pequena, desengonçada, meio fofa, que escapa do caderno sem fazer barulho. Amber acha que está imaginando coisas. Pisca os olhos, esfrega a cara. Mas não. O desenho está ali, andando, tropeçando, explorando o mundo como uma criança curiosa. A criatura não é má. Ela é confusa, curiosa, meio boba. Amber sente medo, mas também sente algo diferente, um certo carinho. É como se aquela criação fosse parte dela, e, de certa forma, é mesmo. Só que o problema é que não é só um desenho. A partir daí, outras criaturas começam a surgir. Algumas saem do caderno, outras parecem emergir do próprio lago, como se a água estivesse puxando as ideias de Amber direto da mente dela. E quanto mais emoções ela sente, medo, raiva, tristeza, mais intensas e estranhas essas criaturas se tornam. Algumas criaturas continuam engraçadas, quase como mascotes, mas outras já não são nada fofas. Elas são maiores, mais agressivas, mais caóticas. Uma delas destrói objetos, outra assusta pessoas na rua, outra simplesmente corre sem rumo, causando acidentes. A cidade começa a perceber que tem algo errado. Primeiro são boatos. Você viu aquilo? Parecia um bicho estranho. Foi uma pegadinha?
Mas rapidamente o assunto vira pânico. Alarmes tocam, carros batem, pessoas correm, ninguém entende o que está acontecendo, e muito menos de onde aquelas coisas vieram. Enquanto isso, Amber entra em conflito interno. Ela começa a entender que tudo aquilo tem ligação com ela. Cada criatura parece carregar um sentimento específico. As mais agressivas aparecem quando ela se sente pressionada ou com raiva. As mais tristes surgem quando ela pensa na mãe. As mais confusas aparecem quando ela se sente perdida. Jack, o irmão, começa a perceber que a irmã está no centro de tudo. Ele não entende direito, mas vê o medo no rosto dela, vê o caderno sempre por perto e começa a ligar os pontos. Só que, como adolescente, a reação dele não é calma. Ele entra em desespero, briga com Amber, tenta mandar nela, tenta resolver tudo à força. Isso só piora as coisas. O pai, Taylor, ainda está alheio ao verdadeiro motivo do caos. Ele só vê a cidade desmoronando e os filhos em perigo. Quando ele finalmente se separa deles no meio da confusão, a tensão aumenta muito. A partir desse momento, o filme vira uma corrida contra o tempo, reunir a família e sobreviver. E quanto mais Amber tenta esconder o caderno, fugir ou negar o que está acontecendo, mais as coisas saem do controle. É como na vida real. Quanto mais a gente empurra os sentimentos para dentro, mais eles explodem de formas inesperadas. Amber agora entende completamente que os desenhos são reflexos diretos das emoções dela. Cada criatura representa algo que ela tentou esconder: medo de ficar sozinha, raiva por ter perdido a mãe, culpa por não conseguir seguir em frente como os adultos esperam, tristeza por ver a família se desfazendo. O problema é que, no mundo real, essas emoções ganharam forma, tamanho e força. Jack finalmente muda sua postura. Ele percebe que gritar, mandar ou tentar controlar a situação só piorou tudo. Pela primeira vez, ele para, olha para a irmã e realmente escuta. Ele entende que Amber não está causando aquilo por mal, ela está sofrendo. E esse momento é crucial, porque a relação dos dois começa a se reconstruir ali, no meio do caos. Enquanto isso, Taylor atravessa a cidade tentando reencontrar os filhos. A jornada dele é tanto física quanto emocional. Ele se sente culpado por não ter percebido o quanto Amber estava mal, por ter se fechado na própria dor e por ter tratado a mudança como solução para tudo. Cada obstáculo que ele enfrenta parece reforçar essa culpa. Ele não está lutando apenas contra monstros, ele está lutando contra o medo de falhar como pai. Amber percebe que não adianta fugir, apagar desenhos ou tentar destruir as criaturas. Quanto mais ela tenta negar seus sentimentos, mais forte essa última criação fica. Então, o filme dá a sua virada emocional mais importante. A solução não é lutar contra os desenhos, mas sim entendê-los. Com a ajuda de Jack, Amber decide enfrentar a criatura não com violência, mas com aceitação. Ela fala sobre a mãe, chora, assume que está com medo, que sente saudade, que não quer esquecer. E à medida que ela aceita esses sentimentos, a criatura começa a mudar. Ela diminui, perde a agressividade e aos poucos se dissolve. Nesse momento, Taylor finalmente encontra os filhos. O reencontro não é cheio de gritos ou discursos grandiosos, é simples. Ele abraça os dois e, pela primeira vez desde a morte da esposa, permite-se demonstrar fraqueza. Ele admite que também sente medo, que também está perdido e que não sabe todas as respostas, mas que eles vão enfrentar tudo juntos. Com isso, as outras criaturas começam a desaparecer. Algumas se transformam em poeira, outras voltam para o lago, outras simplesmente se desfazem no ar. O mundo vai voltando ao normal conforme a família se reconecta emocionalmente. O caderno de desenhos não é destruído, e isso é importante. O filme deixa claro que a criatividade de Amber não é o problema. Pelo contrário, ela é uma ferramenta poderosa. O que precisava mudar era a forma como ela lidava com o que sentia. Desenhar não é fugir, é expressar. Mas é preciso entender o que se expressa. No final, a cidade começa a se reconstruir. Nada volta a ser exatamente como antes, mas há esperança. A família decide não fugir mais da dor, nem da casa, nem das memórias. Eles aprendem que seguir em frente não significa esquecer, significa carregar o amor de um jeito diferente. Assista Tubi Channel.
as melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.